Olá, ouvintes e telespectadores da nossa Rede Alesp. A partir de agora você acompanha mais um programa Alesp Conecta comigo aqui. E hoje vamos falar sobre um tema bastante discutido aí, né? A questão aí de uma medida provisória. A medida é a 948, medida provisória, que trata aí das relações, né, no turismo e na cultura. Para isso, eu vou conversar com a minha entrevistada, a doutora Soraya Salomão. Ela já está comigo aí no vídeo. Doutora, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Eu desde já agradeço a oportunidade de participar do programa Alesp Conecta com você, Sérgio. É uma honra para mim, como advogada, estar participando do programa e poder discutir com vocês, conversar a respeito dessa medida provisória. Até porque, né, doutora, a gente está passando por essa pandemia, né, essa situação toda que a gente vem, né, o Brasil, aliás, o mundo inteiro, não só no Brasil, né, e que é essa pandemia aí do coronavírus, né? Então, essas normas aí de cancelamento para shows e espetáculos, elas mudaram, né, em razão aí do estado de calamidade pública aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? São Paulo é um estado onde se tem, né, grande parte aí da cultura no Brasil, né? A sua terra, a senhora está no Rio de Janeiro, né? E Sim. são duas cidades que, né, são focos aí da cultura, do entretenimento, né? Então, tudo isso complica. Essa medida provisória que foi, né, decretada, publicada aí no Diário Oficial da União, ela permite o cancelamento, né, de reservas em serviços de turismo e cultura sem o reembolso. É complicado isso, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né, doutora? Portanto, contanto aí que as empresas assegurem, claro, né, são normas, então existe um lado e o outro, como eu estou dizendo, né? Outros direitos aí do consumidor. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre essa medida provisória e as condições, né? Quais são as condições, né, para isso, né? Quais são os direitos do consumidor e das empresas, no caso. Na verdade, existem muitas questões sendo discutidas sobre a medida, mas eu gostaria de deixar claro para você que está aí do outro lado da tela que a ideia da medida ela é desestimular o reembolso, incentivar a manutenção do contrato e assegurar a saúde econômica do país. Pelo menos a ideia inicial era essa, né? É claro, dentro de uma relação de consumo, pode ser que o consumidor não entenda que o que está sendo proposto está legal para ele, assim como o empresário, o músico, o dono do cinema, aqueles que estão envolvidos nessa relação de consumo. Mas, inicialmente, a ideia da medida é tentar estimular e assegurar a saúde econômica do país. Porque se todos aqueles que fizeram reservas, compras, simplesmente cancelassem sem nenhuma nova norma aí sendo imposta, provavelmente esses setores eles iriam verdadeiramente quebrar. Eu não sei, Sérgio, como seria a melhor dinâmica. Eu já fiz algumas participações falando sobre a medida e o que eu percebi é que as pessoas elas têm muita dificuldade de entender de fato o que a medida diz. Eu costumo até trabalhar, eu fiz uma impressão aqui da medida, né, ela anda comigo agora, e falar realmente o ponto a ponto da medida. Seria interessante aqui no programa a gente também trabalhar dessa forma? Sim, total, né? Sim? Aliás, eu iria pedir isso. Eu não vou te chamar de senhora, que você é muito nova, Não, né? Eu tão sou mais, bem precisa mais desse velho. formalismo. Esse senhora, no... você, tá aí, uma jovem advogada, brilhante advogada. Eu ia até te pedir isso, né? Para que você destrinchasse, para que o nosso telespectador entenda melhor, porque é meio complicado. Eu Sim. estava lendo essa medida provisória, né? São muitos itens, né? Então você se confunde um pouco. Mas você, como é advogada, está bem, né, dentro desse assunto, como você disse, anda já com a medida debaixo do braço aí para poder explicar. Eu queria que você fizesse isso, então. Então, o que primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é que vocês saibam que houve um decreto legislativo no dia 20 de março, onde foi decretada a calamidade pública, né? E a partir desse momento foram instituídas medidas que visam, várias medidas provisórias foram instituídas, que visam, de alguma forma, ajudar e melhorar a condição do país nesse momento da calamidade. A medida provisória 948, ela só tem 6 artigos. Ela tem 6 artigos e eles foram
colocados para a gente com situações onde eles impõem ao consumidor e à empresa algumas regras. E no primeiro artigo, ele dispõe sobre o que seria essa medida, né, que ela fala sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores do turismo e da cultura em relação ao estado de calamidade, que foi decretado no dia 20 de março. E aí, no segundo artigo da medida, que ele começa, de fato, a destrinchar o que ele espera que a gente possa vir a fazer como consumidor e como empresa, né? Aí no artigo 2º, ele começa dizendo que na hipótese do cancelamento de serviço, de reservas e de eventos, incluindo shows e espetáculos, o prestador de serviço ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem. Então, Sérgio, de cara, eu já posso dizer que não é que a sociedade empresária e o prestador de serviço não tenham que reembolsar. Eles, na verdade, eles primeiro precisam assegurar algumas coisas ao consumidor para, em último caso, a depender, ter esse reembolso sendo assegurado. As pessoas confundem, então agora não tem mais direito a reembolso. Não, há controvérsia sobre isso, inclusive a medida provisória ela deixou uma brecha nesse sentido. E aí eu vou discutir com você isso, né? No primeiro inciso do artigo, ele diz que a primeira coisa a ser assegurada é a possibilidade da remarcação do serviço, da reserva e do evento cancelado. Ou seja, eu tinha um evento marcado para março, e aí já tinha sido decretada a pandemia, e esse evento foi cancelado, né? Só que esse evento ele vai ser remarcado para dezembro, janeiro do ano que vem, hipoteticamente. Se ele oferece essa possibilidade ao consumidor, tecnicamente o consumidor não deveria buscar o reembolso, ele deveria se adequar à nova política de remarcação do serviço, que essa é a primeira questão a ser assegurada ao consumidor. Porque, como eu disse no início, a medida provisória ela tem como objetivo incentivar a manutenção do contrato. Porque se a gente não incentiva isso, essa empresa prestadora de serviço provavelmente vai quebrar, a economia cada dia vai ficar pior. Mas, doutora, A só um segunda... porém nisso aí, Sim. doutora. Só um porém. Só para tirar a dúvida, né? A senhora falou, está dizendo aí que, no caso, o consumidor não perderia porque a empresa, né, pode marcar esse evento lá para dezembro, não sei. Mas aí está se vendo um lado, né, da marcação do evento da empresa. E o lado do consumidor? Se o consumidor não puder, né, estar presente ou ir nesta data que foi estipulada. Tem essa situação também. Isso que eu queria também que a senhora Sim. Então, colocasse bem. o artigo 2º ele traz três incisos para tentar assegurar o direito do consumidor e viabilizar o incentivo da manutenção da prestação de serviço. Um deles fala sobre um acordo, que aí é que tem uma brecha jurídica que a gente indica aos empresários que viabilizem sim um acordo. E aí eu vou até pular, até para poder já. Eu sei que as pessoas ficam até um pouco ansiosas. Nesse inciso, ele diz que se não tiver como fazer a manutenção, assegurar, de acordo com o inciso 1º e o 2º, o inciso 3º ele diz que pode formalizar esse acordo. E aí, nesse acordo, é que a gente sugere que a empresa viabilize o reembolso. Bom, eu vou voltar ao artigo 2º, e aí no inciso 2º, e aí no inciso 3º, a gente fala mais sobre como o consumidor pode se comportar também se ele não achar viável essa segurança jurídica que a medida está trazendo, né? A segunda questão que a empresa pode proporcionar e deve proporcionar é a disponibilização do crédito. Ao invés dele disponibilizar a remarcação desse evento, por exemplo, como a gente deu para janeiro, ela pode liberar o crédito para que o consumidor escolha como ele vai usar o crédito. Se ele vai usar naquele show, se ele vai usar naquele evento, se ele vai usar num outro momento, num outro show, em um outro evento. O inciso 2º diz a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Então, primeiro, a sugestão de remarcar o serviço, ou seja, trocar a data e ele utilizar aquele serviço na outra data.
O segundo inciso diz disponibilizar o crédito para que o próprio consumidor decida como ele vai utilizar o crédito. Ah, eu não quero mais ver aquele show daquela banda, eu não quero mais assistir aquele filme, eu não quero mais me dirigir àquela festa. Então, ele pode ter a opção de escolher por um outro evento com o crédito que vai ficar disponível. Ou até abater se o valor desse novo evento for mais caro. E o terceiro inciso, que seria a questão que é mais discutida, é o que diz outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Bom, esse outro acordo, a gente costuma direcionar tanto a empresa ao consumidor, algumas vezes ao judiciário. Por quê? Porque a MP, ela deixou brechas. Ela verdadeiramente ela não discutiu ponto a ponto e ela, aos meus olhos como advogada, a interpretação é minha, eu indicaria tanto a empresa quanto ao consumidor a mesma questão que se o seu consumidor não tem interesse em um novo evento, não tem interesse de utilizar aquele valor como crédito, que você faça um acordo com ele para o seu reembolso, sabendo que se não houver esse acordo, o consumidor vai ter que recorrer ao judiciário. Tá, mas esse Porque acordo, esse reembolso, doutora, desculpa eu te cortar um pouquinho, não só há para que o problema. telespectador entenda melhor, né? A gente falar mais Uhum, popularmente, no uhum. popular, né, vamos dizer assim, do que em termos jurídicos, porque senão as pessoas acabam não entendendo. O reembolso nesse caso, né, esse acordo, como a senhora está falando, né, que prevê aí na medida provisória, seria, por exemplo, de 100% ou tem que se conversar com a empresa para poder chegar, né, a um valor X, a uma porcentagem X de devolução, né, do que o É, consumidor a, gastou? a própria medida ela diz, seguindo ela à frente, que o consumidor, o prestador de serviço à sociedade, ela deve restituir o valor recebido ao consumidor, atualizando monetariamente Tá. pelo índice do IPCA. O que costuma acontecer no caso de calamidade pública, o que a gente espera que aconteça, até porque o judiciário ele ainda não teve tempo hábil de verdadeiramente julgar esses processos, a gente ainda não tem sentenças nesse sentido, não ser aplicado um dano moral, não ser aplicado uma multa por essa cobrança, por ser um caso de calamidade pública. Mas, em condições normais, o que vem sendo buscado pelo consumidor quando ele não consegue formalizar um acordo com essa empresa é a restituição integral do valor. Porque, da mesma forma que o empresário ele não teve culpa, ele não deu causa a essa situação, o consumidor também não deu, e ele também não pode ser lesado por conta disso, porque seria, inclusive, uma injustiça, né? E ele pagou, ele arcou com aquela despesa, ele criou uma expectativa sobre aquilo, ele não teve a possibilidade de participar e ele, de alguma forma, ele está sendo imposto a se manter numa relação jurídica que ele não tem interesse. E por esse motivo, a gente diz que no artigo 2º, no inciso 3º, há uma brecha jurídica que diz, ué, mas e se eu não tiver acordo? E se eu não conseguir fazer um acordo? E se a empresa não estiver disposta também a fazer um acordo? Exatamente. Porque ela não está, ela simplesmente ela não quer, ela está se pegando aos primeiros incisos e só quer que faça valer aquilo, que seria a remarcação ou disponibilização de crédito. Eu posso até falar como consumidora. Eu tinha uma viagem marcada agora em abril e por conta da calamidade eu não consegui ir. Parte dos ingressos que eu comprei eu ainda não tive a restituição e não sei se terei e provavelmente vou ter que ajustar uma ação porque eu não consigo nenhum diálogo com essa empresa. Ela não está nem dialogando comigo para viabilizar nada. Ela só me diz assim, vou cumprir a MP 948. E não me diz se vai cumprir o quê? Vai querer me obrigar a ficar lá com ela? Vai me devolver? Vai fazer um acordo comigo? Ela não me dá nenhuma informação. E aí a gente fica vulnerável, né? Porque como consumidor, falando até como consumidora, não só como advogada, nós somos a parte mais vulnerável dessa dinâmica, porque a gente não tem poder, de fato, em alguns momentos, de negociar, porque a própria empresa, a própria prestadora de serviço não está aberta nem sequer ao diálogo. Uhum. Aí a senhora está falando, inclusive, a senhora deu esse exemplo, né, de que aconteceu contigo aí, Uhum, né, dessa viagem. Agora, o sim, cara falou, eu vou pela medida provisória. Mas, espera aí, existe uma data a partir de tal data, né, que passa, que é, está valendo essa medida provisória. Ele não pode também, se for
É, retroativa, né, antes da data da publicação, ele não sim. pode agir dessa maneira, não é isso? A medida Explica provisória, pra gente. ela traz algumas regrinhas, e aí a gente está trabalhando agora Uhum. ela de uma forma bem, sem trazer a parte do juridiquês, né? O que que a medida traz? Primeiro, as condições para essa questão da remarcação, da disponibilização e do acordo. Depois, ela continua, ela trazendo outras informações, o exemplo de prazos, né? O que a gente pode dizer aqui é que o crédito a que se refere o inciso segundo do artigo, que diz o crédito do serviço que não foi prestado, ele vai poder ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses contados do encerramento do estado de calamidade pública. Esse prazo, ele, por exemplo, só passa a contar da data que sai um decreto dizendo acabou o estado de calamidade pública. Aí, o consumidor que optar pelo crédito, ele tem 12 meses para se utilizar do crédito, tá? Uhum. É, a questão Então, da data para. só para Pode que falar, o Fernando. nosso telespectador entenda melhor, as pessoas entendam. Essa medida, então, ela foi decretada até o término, o final dessa pandemia, é isso que a senhora está dizendo? Na verdade, quando acabar o estado de calamidade pública, que ele é validado Uhum. através de um decreto, o consumidor que optou por disponibilizar do crédito, ele tem 12 meses para se utilizar do crédito. Ele não vai ter 12 meses e um dia, ele vai ter apenas 12 meses. Uhum. E o Entendi. consumidor, para não ter a aplicação da taxa ou multa, ele tem que solicitar ou a remarcação, ou o cancelamento, ou o acordo no prazo de 90 dias contado da data que entrou em vigor a medida provisória. Ou seja, a medida provisória entrou em vigor no dia 8 de abril. A contar do dia 8 de abril de 2020, ele tem 90 dias para entrar em contato com a empresa e solicitar a remarcação do serviço, a disponibilização de crédito ou um acordo com essa empresa. Como a senhora estava falando agora, da questão jurídica, né, de Uhum. que, no caso, se não houver de maneira nenhuma, né, o acordo, se não se chegar a isso, aí sim você teria que procurar, né, os seus direitos através Sim, da justiça, não é isso? sim. E é bom a gente até ressaltar a questão do prazo, principalmente para o contato, porque tem pessoas que, por saberem que os eventos estão cancelados, elas acham que elas não precisam tomar nenhuma providência agora. A gente não sabe como o judiciário vai se comportar de verdade quanto às questões, porque ainda não houve tempo hábil para terem sentenças. Então, em razão disso, a gente frisa muito que o consumidor não deixe de notificar essa empresa por e-mail, por telefone, que ele ligue, pegue o número de protocolo, mas que ele solicite uma das opções previstas na MP, ou a remarcação, ou a disponibilização de crédito, ou tente um acordo com essa empresa, mas que ele formalize, para que amanhã ou depois ele não possa ser surpreendido negativamente com alguma alegação no sentido de, a gente não fez nada, você não tem direito a nada, porque passou do prazo de 90 dias da medida provisória, ainda que o evento esteja oficialmente cancelado. Isso é muito importante. Sim, sem dúvidas, mas o problema todo é o exemplo que, inclusive, a senhora, eu não vou te chamar de senhora, eu fico chamando, mas você, né, Sim, doutora Soraya, é todo o problema, né? O trabalho que você vai ter de como a senhora está tendo, senhora não, você está tendo, né? De correr atrás dos seus direitos. Você falou que você foi atrás, ligou para a empresa, tudo, e eles vêm aí, né? Com descaso, então, olha, procura da medida, estou respaldado pela medida provisória. Então, quer dizer, tem esse lado também que é uma dor de cabeça imensa, né? sim, Também para sim, o sim. consumidor. E muitas vezes você Existem, corre. existem Fala, empresas que doutor. nem te atendem, né, no telefone que está Pois é, disponível no site. exatamente. A gente, Então você corre atrás, você se desgasta, né? Você entra na justiça. Existe também esse outro lado da justiça que existe também. É claro, a sim, senhora, como advogada, sabe disso. Não é culpa de ninguém, mas a justiça ela existe, ela tem uma morosidade. Isso leva um tempo, tem todo, né? Tudo bem, vai ser reembolsado com juros, né? E correção de acordo com o valor, né, em que você investiu, que você gastou. Mas é complicado também essa parte, porque você corre atrás. Eu já vi muita situação
das pessoas batalharem, correrem atrás e mesmo assim não conseguirem, entendeu? A senhora deu exemplo, eu É. tenho meu filho também aqui, que comprou o ingresso, aliás, nada barato, né, aqui em São Paulo, num show, exatamente logo depois ocorreu, começou a pandemia, né, começou o coronavírus, e ele está aí já há 3 meses, sem, foi caro, não foi barato, né, é um show caro, internacional, e ele falou, pai, o que, que eu faço? Eu falei, não, agora você tem que, né, esperar, porque a data vai ser remarcada, como é um show, né, muito De meu grande, interesse. provavelmente, Sim. sim, e também provavelmente isso vai acontecer, óbvio, né? Tem toda uma estrutura para isso, para ser remarcado depois dessa pandemia, né? Daqui a 6 meses, 7 meses, um ano, não sei. E ele está garantido, isso foi dito a ele, que ele tem a garantia do ingresso, vai continuar valendo, entendeu? Mas se ele quiser, no caso, doutora, é isso que eu quero te perguntar, reaver, né, esse dinheiro que ele gastou, no caso. Se ele não quiser mais ir ao show, até por isso, como eu falei para a senhora, que eu te perguntei, senhora não, para você, né, como eu te perguntei, como é que faz, né, em relação a isso, se você também tem um outro lado, nessa data você não pode ir, porque também você tem suas coisas para fazer, né, você não está em função de uma empresa para você ir num evento deles, não tem como. É, duas coisas importantes. Se você estiver tentando entrar em contato com a empresa, como eu, e não tiver a oportunidade de falar com ela, e aí validando novamente que é preciso registrar esse contato, até para lá na frente não ter nenhum problema, eu indico que você envie uma carta com registro, um telegrama para o endereço. A gente tem acesso a essas Uhum. informações na internet hoje para fazer minimamente provas para que, caso haja necessidade, você entrar, ajuizar uma ação, você tem essas provas para poder se resguardar, tá? E quanto ao caso do seu filho, assim como o meu, eu confesso que eu não tenho interesse em viajar inicialmente esse ano ou no ano que vem, ainda que tudo seja resolvido em relação à pandemia, por uma questão pessoal, eu não me sentiria segura. E se as empresas não entrarem em acordo comigo para me fazer esse reembolso, eu, como advogada, eu interpreto a MP na seguinte forma: eu tenho a possibilidade jurídica de ajuizar uma ação, sim, é, trazendo essas informações de que eu tentei fazer um acordo, de que eu tentei resolver, eu não consegui, trazendo aí a minha situação fática, contando a minha história, dizendo por que que eu não tenho interesse mais, eu não sou obrigada a ter interesse, e buscar esse reembolso. E, caso essa empresa tenha um comportamento também que não esteja minimamente dentro da razoabilidade, até solicitar ao juiz que condene ela em dano moral, porque a gente tem empresas que visam utilizar a MP da forma correta para viabilizar a sua manutenção, para assegurar a saúde econômica do país, mas também temos aquelas empresas que são oportunistas e não têm interesse nenhum que o consumidor tenha o seu direito resguardado e, e vão ficar com esse valor em caixa e a gente que brigue por isso, entendeu? Então a Agora minha você tem indicação que... é Ah, ajuizar a ação caso você realmente não tenha conseguido viabilizar isso tudo de forma administrativa, porque a ideia é primeiro tentar resolver administrativamente, para em último caso ajuizar uma ação. Até porque o judiciário também vai ficar sobrecarregado, a gente também vai ter problemas quanto ao número de ações, vamos ter problemas sim, se alguém está dizendo ao contrário, não está correto. A minha interpretação, é claro, o advogado, cada um tem a sua interpretação, né? Não há uma regra para a forma como a gente interpreta a lei e tudo mais. Mas eu acredito que vamos ter uma enxurrada de ações nesse sentido, de empresas que não vão reembolsar, que não vão ter interesse se querem resolver com o consumidor. Então, por isso, sim, ajuize sua ação, seguindo minimamente os parâmetros necessários. e doutora, já continuando nesse assunto que eu falei de eventos, né, de shows, e a situação dos artistas? A questão de cachê, tudo que foi agendado, o show, como aí no caso, né, desse que eu dei o exemplo do meu filho, em relação a eles são obrigados É, a devolverem a, cachê, aquela coisa toda? então, a medida provisória ela está sempre incentivando a segurar a saúde econômica do país. No artigo 4 ela vem falar dos artistas, né? Que ela traz aqui que os artistas impactados pelos cancelamentos para a realização dos eventos não estão obrigados a reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado, né?
Então, se o evento for remarcado, eles não seriam obrigados a reembolsar. E o que eu entendo aqui da medida provisória é que, caso esse evento não seja remarcado, eles têm 12 meses a contar do encerramento da pandemia, também para devolver esse valor previsto aí. Para o consumidor, né? Tudo sem dano Uhum. moral, tudo com atualização do IPCA. A ideia aqui não é indenizar ninguém, aqui a ideia é não lesar, né? Porque se o artista em outras condições ele tivesse cancelado o show, ele teria que indenizar o seu consumidor, provavelmente, tá? Aqui no caso não, ele também não teve uma escolha, né? Ele, assim como todos É. nós, ele teve seu evento cancelado por conta da calamidade pública. Então, as regras elas se aplicam muito similares, né? É tentar ter calma para verificar se esse artista vai remarcar, se naquele dia que ele está remarcando o show, nesse futuro que a gente está torcendo para que seja próximo, você que comprou o ingresso dele também possa ir, porque se você não puder ir, você vai ter que tentar entrar em contato com a prestadora de serviço para poder negociar, para poder fazer alguma coisa. E o prestador de serviço que contratou esse artista, se esse artista não prestar o serviço, ele também vai ter que buscar os direitos dele como prestadora de serviço que contratou o artista e o Certo. artista não flexibilizou. Agora, doutora, a gente está falando aí dos setores, né, de turismo, cultura. Isso se estende também, essa medida, a um outro segmento, que são os restaurantes, buffets, por exemplo, Casa de casamento, festa festa, de 15 anos, por exemplo. Olha só, festa de 15 anos, vamos lá, esse exemplo, né, a senhora precisa elucidar aqui para gente. Quer dizer, nessa pandemia, a festa de 15 anos, né, ela vai ser comemorada da menina, o quê? Com 16 anos? No caso pois desse é. tempo de 12 meses, né? Porque aí com 12 meses, até a entrada, já fez 16 anos, não adianta a festa de 15 anos. Né? Pois é, então, aqui é aquilo, né? Dentro da lei, da medida provisória, dentro das nossas normas jurídicas, a gente trabalha muito com a analogia, né? Aqui a medida provisória ela não está expressamente falando sobre casa de festa, sobre eventos nesse sentido, mas, ao meu ver, a gente pode tentar fazer uma Uhum. analogia da MP a esses outros tipos de eventos, sabendo que cada vez que a gente vai para esses setores que são normalmente são empreendedores menores. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que olhar para o outro com empatia para também se colocar no lugar dele. Ele também, às vezes, ele provavelmente vai verificar se ele já teve alguma despesa com aquele evento, para se ele tiver que fazer um acordo com o consumidor. É, ele poder vir a negociar nesse acordo um abatimento até na devolução do valor dele. Isso vai depender de caso a caso, mas eu acredito sim que, como uma analogia, a gente podia pensar nessa MP para remarcar o evento, ou para pegar o crédito, ou até mesmo fazer um acordo para ter uma devolução de parte do valor ou a integralidade do valor pago. Perfeito, doutor. Olha, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria muito agradecer essas explicações. Que bom que, doutora, que a senhora, não, você, né? Eu ia falar de novo, senhora, mas você é muito jovem. Parabéns pelo teu trabalho aí como advogada, né? Ainda mais você que anda aí já com a medida provisória debaixo do braço para explicar. Ótimas explicações aí que você deu para o nosso telespectador, né? Para o nosso ouvinte, telespectador aqui da Rede Alesp. Muito obrigado, tá, pela tua participação aqui no programa aí do Rio de Janeiro, né, que é minha terra também, né? Obrigado Eu por que tudo. agradeço a disponibilidade e me coloco à disposição, porque aqui a gente tem um tempo curto, às vezes as pessoas têm dúvidas, interpretam de uma forma equivocada. Então, havendo a necessidade de algum tipo de contato para tirar alguma dúvida, coloco à disposição meu e-mail, que é soraya com y, arroba L de lápis, R de rato, S de sapo, advogados.com. Soraya, arroba lrsadvogados.com. Muito obrigada, Sérgio, por todo o cuidado nesse programa com a gente aqui, que não tem experiência que você tem para poder lidar com a câmera, Imagina, ainda que seja do celular, e falar com o telespectador. imagina. A gente tem que se virar, né, doutora? Nesses tempos aí dessa pandemia, estando em casa, não tem outro jeito. Muito obrigado pela tua participação e até uma próxima vez. Obrigada. Muito bem, essa foi a doutora Soraya Salomão, advogada do Rio de Janeiro, né, que falou comigo aqui sobre esse tema importantíssimo, né, dessa medida provisória, né, que trata aí das relações no turismo e na cultura, ok, no Brasil. Por hoje é só. A gente tem um próximo encontro no Assembleia Conecta. Abraço a todos.